Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 218, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 57 e 58, Ezequiel 17 e 18 e Provérbios 13, 5 a 8. Isaías 57. O inocente perece e ninguém se importa. Os homens bons são levados e não há quem compreenda que o inocente é uma vítima dos maus. Mas há de vir a paz, e descansarão nos seus leitos os que seguem por caminhos retos. Vós, porém, aproximai-vos, filhos da feitiçaria, descendência adúltera e prostituída. De quem escarneceis? A quem fazeis caretas e mostrais a língua? Porventura não sois filhos rebeldes, uma geração falsa? Ardeis de concupiscência debaixo dos terebintos, debaixo de toda a árvore frondosa. Sacrificais crianças no leito das torrentes e nas cavernas dos rochedos. As pedras polidas da torrente serão a tua herança, elas é que serão o teu quinhão. Foi a elas que ofereceste as tuas libações e elevaste as tuas oferendas. Poderás deste modo aplacar-me? Sobre um monte alto e elevado colocavas o teu leito e subias até lá para oferecer sacrifícios. Detrás das ombreiras da porta punhas os teus feitiços. Sem fazer caso de mim, despias-te e subias para um leito confortável. Fazias pacto com eles, apreciando o seu leito e admirando o ídolo obsceno. Corrias para o deus Moloque com ungentos, derramando os teus perfumes. Enviavas os teus mensageiros a terras longínquas, desceste até ao abismo dos mortos. Cansavas-te de tanto caminhar e nunca dizias, já basta. Recobravas novas forças e seguias sem parar. Quem te metia tanto medo para me renegares, para não te lembrares de mim, nem me prestares atenção? Não é verdade que estive calado por muito tempo e que por isso tu não me temias? Pois bem, vou denunciar a tua justiça e as tuas obras. Os teus ídolos de nada te servirão. Quando pedires socorro, que a coleção dos teus ídolos te valha. Serão todos levados pelo vento e um sopro os arrebatará. Mas o que tem confiança em mim herdará o país e possuirá o meu monte santo. Então há de dizer-se, abri caminho, aplanai-o, tirai todos os tropeços do caminho do meu povo. Porque isto diz o alto e o excelso, cujo assento é eterno e cujo nome é santo. Eu habito num lugar alto e santo, mas estou com as pessoas acabrunhadas e humilhadas, para reanimar os humildes, para reanimar o coração dos deprimidos. Não quero contender eternamente, nem me irritar para sempre. De contrário, destruiria o sopro de vida de todos quantos criei. Irritei-me um momento por culpa sua, castiguei-o e na minha irritação não o queria mais ver. Ele afastou-se e tomou o seu caminho preferido. Eu vi os seus caminhos, mas hei de curá-lo e guiá-lo, prodigando-lhe reconforto. Aos que estão em luto, porém nos seus lábios este cântico. Paz para os de longe e os de perto. O Senhor afirma-o. Eu o hei de curar. Mas os maus são como o mar encapelado que não se pode acalmar, cujas ondas revolvem lodo e lama. Não há paz para os maus, é o meu Deus quem o afirma. Isaías 58. Grita em voz alta sem te cansares. Levanta a tua voz como uma trombeta. Denuncia ao meu povo as suas faltas, aos descendentes de Jacó os seus pecados. Consultam-me dia após dia. Mostram desejos de conhecer o meu caminho, como se fosse um povo que praticasse a justiça e não abandonasse a lei de Deus. Pedem-me sentenças justas. Querem aproximar-se de Deus. Dizem-me, para que jejuar se vós não fazeis caso? Para que humilhar-nos se não prestais atenção? É porque no dia do vosso jejum só cuidais dos vossos negócios e oprimis todos os vossos empregados. Jejuais entre rixas e disputas, dando bufetadas sem dó nem piedade. Não jejueis como tendes feito até hoje, se quereis que a vossa voz seja ouvida no alto.
Acaso é esse o jejum que me agrada no dia em que o homem se mortifica? Curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre o saco e cinza? Podeis chamar a isto jejum e dia agradável ao Senhor. O jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos injustamente, livrá-los do jugo que levam às costas, pôr em liberdade os oprimidos, quebrar toda a espécie de opressão, repartir o teu pão com os esfomeados, dar abrigo aos infelizes sem casa, atender e vestir os nus e não desprezar o teu irmão. Então a tua luz surgirá como a aurora e as tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. A tua justiça irá à tua frente e a glória do Senhor atrás de ti. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá, pedirás auxílio e te dirá: aqui estou. Se retirares da tua vida toda a opressão, o gesto ameaçador e o falar ofensivo, se repartires o teu pão com o faminto e matares a fome ao pobre, a tua luz brilhará na escuridão e as tuas trevas tornar-se-ão como o meio-dia. O Senhor te guiará constantemente, saciará a tua alma no árido deserto, dará vigor aos teus ossos. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Reconstruirás ruínas antigas, levantarás sobre antigas fundações. Serás chamado reparador de brechas, restaurador de casas em ruínas. Se te abstiveres de trabalhar ao sábado, de te ocupares dos teus negócios no meu dia santo, se chamares ao sábado a tua delícia, consagrando-o à glória do Senhor, se o solenizares, abstendo-te de viagens, de procurares os teus interesses e de tratares os teus negócios, então encontrarás a tua felicidade no Senhor. Far-te-ei desfilar sobre as alturas da terra, alimentar-te-ei com a herança do teu pai Jacó. É o próprio Senhor quem o diz. Ezequiel 17. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, propõe um enigma e conta uma parábola à casa de Israel. Dirás: assim fala o Senhor Deus. A grande águia de asas enormes, compridas, cobertas de plumas multicolores, veio do Líbano comer a ponta do cedro. Apanhou o ramo mais elevado e levou-o para o país dos comerciantes, para uma cidade de negociantes. Depois, tomou uma semente do país e colocou-a em terreno de sementeira, e plantou-o como um salgueiro perto de um curso de água. Cresceu e tornou-se uma videira, opulenta, pouco elevada, com as gavinhas voltadas para a água e as suas raízes estavam debaixo dela. Tornou-se uma videira, deu rebentos e estendeu os seus ramos. Havia outra águia grande, com asas enormes e plumas abundantes. E então a videira estendeu as suas raízes e dirigiu para ela os seus sarmentos, para que a refrescasse melhor do que a terra em que estava plantada. Estava plantada num campo fértil, junto de um curso de águas abundantes, para dar sarmentos e produzir fruto e tornar-se uma videira magnífica. Diz: assim fala o Senhor Deus. Irá ela prosperar? Não lhe irão arrancar as raízes e colher os seus frutos, secando todas as folhas novas? Não é preciso muita força nem muita gente para a arrancar das suas raízes. Ei-la plantada. Irá crescer? Ao sopro do vento leste não virá a secar. Na terra em que crescer, secará. A palavra do Senhor foi-me então dirigida nestes termos: fala à casa de gente rebelde. Não sabeis o que isto significa? Diz: eis que o rei da Babilónia veio a Jerusalém, tomou o rei e os príncipes e conduziu-os para junto de si para a Babilónia. Depois tomou um membro da família real e fez uma aliança com ele. Obrigou-o a prestar juramento depois de ter levado os grandes do país, para que o reino ficasse modesto e sem ambições, para observar a sua aliança e permanecer-lhe fiel. Mas este príncipe revoltou-se contra ele, enviando mensageiros ao Egito para que lhe fossem fornecidos cavalos e tropas em grande número. Será bem sucedido? Tirará algum proveito de tudo isto? Tirará proveito aquele que violou a aliança? Pela minha vida, diz o Senhor, eu o juro. É no país do rei que o colocou no trono, a cujo juramento ele faltou e cuja aliança ele violou. É em plena Babilónia que ele morrerá. O faraó não o salvará na guerra, com o seu grande exército e com as suas tropas numerosas, quando se construírem plataformas e trincheiras para destruir tantas vidas humanas. Ele faltou ao juramento, violou a aliança
e tinha dado a sua palavra. Fez tudo isto, não escapará. Por isso, assim fala o Senhor Deus. Pela minha vida eu juro. O meu juramento a que ele faltou e a minha aliança que ele violou, hei de fazê-los cair sobre a sua cabeça. Estenderei a minha rede sobre ele e ele será apanhado nela. Depois irei conduzi-lo para a Babilónia e ali o castigarei pela traição cometida contra mim. Toda a elite do seu exército cairá ao fio da espada e os que ficarem serão dispersos pelos 4 ventos. E sabereis que eu, o Senhor, falei. Assim fala o Senhor Deus. Depois, eu próprio tomarei do cimo do cedro. Do alto dos seus ramos colherei uma haste e plantá-la-ei num monte bastante alto. Plantá-la-ei na montanha elevada de Israel. Deitará ramos, produzirá frutos e tornar-se-á um cedro magnífico. Nele habitarão todas as espécies de aves. À sombra dos seus ramos repousarão todas as espécies de voláteis. E todas as árvores dos campos saberão que sou eu, o Senhor, quem humilha a árvore elevada e eleva a árvore humilhada, quem faz secar a árvore verdejante e florescer a que está seca. Eu, o Senhor, o disse e o cumpro. Ezequiel 18. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos. Porque proferis este provérbio à casa de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embutados. Pela minha vida, diz o Senhor Deus, não deveis repetir este provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a do filho, todas me pertencem. O que pecou é que morrerá. Se alguém é justo, observa o direito e a justiça, não come nos lugares altos, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do seu próximo, não se aproxima de uma mulher durante o tempo da sua impureza, não oprime ninguém, restitui o que recebeu em fiança, não comete furtos, distribui pão aos famintos, cobre o nu, não empresta com usura e não recebe juros, afasta a mão do mal e julga entre os homens segundo a verdade. Se segue as minhas leis e observa os meus preceitos, tal homem é verdadeiramente justo e viverá. Oráculo do Senhor Deus. Mas se ele gera um filho violento e sanguinário, e faz alguma destas coisas que o pai não fazia, se come nos lugares altos, desonra a mulher do próximo, oprime o indigente e o pobre, comete furtos, não restitui a fiança, ergue os olhos para os ídolos, pratica coisas abomináveis, empresta com usura e recebe juros, este seguramente não viverá. Depois de ter cometido todos estes crimes abomináveis, deverá morrer e o seu sangue cairá sobre ele. Mas se ele gera um filho que vê todos os pecados que cometeu seu pai, que os vê sem imitar, que não come nos lugares altos, não ergue os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, não oprime ninguém, restitui o penhor, não comete furtos, dá o pão ao faminto e cobre o nu, afasta a mão da injustiça, não empresta com usura e não recebe juros, observa as minhas leis e segue os meus preceitos, este não deverá morrer por causa do pecado de seu pai. Ele viverá certamente. Mas se o seu pai cometeu atos de violência, praticou furtos e não fez o bem no meio do seu povo, pela minha vida, este deverá morrer por causa dos seus pecados. E vós dizeis, porque não carrega o filho com as faltas de seu pai. Mas o filho praticou o direito e a justiça. Observou todas as minhas leis e seguiu-as. Ele deve viver. Aquele que pecou é que morrerá. O filho não carregará com a falta de seu pai, nem o pai com a falta de seu filho. Ao justo será imputada a justiça e ao pecador a sua maldade. Mas se o pecador renuncia a todos os pecados que cometeu, se observa todas as minhas leis e pratica o direito e a justiça, ele deve viver, não morrerá. Não serão lembradas as faltas que cometeu, viverá por causa da justiça que praticou. Porventura me é de comprazer com a morte do pecador, oráculo do Senhor Deus, e não com o facto de ele se converter e viver. Mas se o justo se desvia da sua justiça e pratica o mal, imitando os crimes abomináveis a que se entrega o pecador, porventura viverá. A justiça que praticou não será recordada. Por causa da infidelidade a que se entregou e do pecado que cometeu, morrerá. Porém, vós dizeis, o modo de proceder do Senhor não é justo. Escutai, pois, casa de Israel.
então é o meu modo de agir que não é justo? Ou é o vosso que o não é? Se o justo se afasta da sua justiça para praticar o mal e morre por causa disto, é por causa do mal que praticou que ele morrerá. Se o pecador se afasta do pecado que cometeu para praticar o direito e a justiça, ele merece viver. Se ele se afasta dos pecados que cometeu, viverá certamente, não morrerá. Mas a casa de Israel diz: o modo de agir do Senhor não é justo. Então é o meu modo de agir que não é justo, casa de Israel. Não será antes o vosso modo de agir que não é justo? Por isso, eu vos julgarei a cada um segundo a sua maneira de agir, casa de Israel. Oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e afastai-vos dos vossos pecados, que não haja mais entre vós ocasião de pecado. Rejeitai todos os pecados que cometestes contra mim, e criai um coração novo e um espírito novo. Porque quereis morrer, casa de Israel? Pois eu não me comprazo com a morte de quem quer que seja. Oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivei. Provérbios 13, 5-8. O justo detesta a mentira. O ímpio espalha a calúnia e a desonra. A justiça protege o homem de vida íntegra, mas a maldade arruína o pecador. Há quem pareça rico, não tendo nada, e quem pareça pobre e possua grandes riquezas. A riqueza de um homem é resgate para a sua vida, mas o pobre não ouve ameaças. Caros amigos, viva! Que alegria é um dia mais poder estar convosco neste momento em que deixamos que a palavra de Deus entre no nosso dia, independentemente do que andamos a fazer, numa pausa, no carro, enfim. Daqui fala-vos o Padre João Brites Moita, das equipas Jovens Nossa Senhora. Caminhamos juntos na presença de Deus, na companhia de Nossa Senhora, mulher do silêncio e da fidelidade. Talvez hoje chegues a este momento com um coração tranquilo. Talvez tragas preocupações, cansaços, perguntas sem resposta. Seja como for, a palavra de Deus tem esta força. Não fala para uma vida ideal, mas para a vida real. E tantas vezes leva-nos do exterior para o interior, da aparência para a verdade do coração. Hoje vale a pena olharmos com profundidade para os capítulos 57 e 58 de Isaías que escutamos. Este capítulo 57 termina com uma promessa cheia de esperança. Deus apresenta-se como aquele que é o alto e o sublime, aquele que habita na eternidade. E, no entanto, acrescenta algo surpreendente. Habito no lugar alto e santo, mas estou também com o homem contrito e humilde, para reanimar os espíritos abatidos e reanimar os corações arrependidos. Que extraordinária revelação sobre Deus! O Senhor não está distante dos que sofrem, dos que lutam, dos que caem e procuram recomeçar. Pelo contrário, aproxima-se daqueles que reconhecem a sua pobreza e necessidade. Talvez seja por isso que Jesus proclamará nas bem-aventuranças: felizes os pobres em espírito. Não os que nada têm para oferecer, mas os que sabem que tudo recebem de Deus. Depois chegamos ao capítulo 58, um dos textos mais fortes e mais concretos de Isaías. O povo queixa-se: porque jejuámos sem que tu o visses. Sim, cumpriam práticas religiosas, faziam penitências, observâncias. Mas Deus responde com uma pergunta desconcertante: de que serve um jejum que não transforma o coração? E então Isaías descreve o jejum que agrada ao Senhor. Não será antes este o jejum que eu prefiro? Quebrar as cadeias injustas, repartir o teu pão com o faminto, acolher em tua casa os pobres sem abrigo, vestir quem vês nu? É impossível não pensar nas palavras de Jesus no Evangelho de São Mateus, do chamado juízo final no capítulo 25. Tiveste fome e destes-me de comer, era peregrino e acolhestes-me. A fé bíblica nunca separa o amor a Deus do amor ao próximo. São João Crisóstomo dizia aos seus fiéis: queres honrar o corpo de Cristo? Não o desprezes quando o vês nu nos pobres. Talvez estas palavras nos interpelem hoje.
As nossas paróquias podem celebrar liturgias belas, organizar muitas atividades, promover encontros, iniciativas. Nos mesmos, podemos cair na tentação de viver a fé a partir apenas do exterior, de muito dinamismo e sentimento na relação com Deus, e tudo isso é importante. Mas Isaías recorda-nos que a autenticidade da nossa relação com Deus se manifesta também na forma como tratamos quem mais precisa. Talvez seja naquela vizinha idosa que precisa de companhia, na família que conheces, que atravessa dificuldades económicas, do nosso prédio, da nossa vizinhança, na pessoa que ninguém escuta, no jovem que carrega uma série de dúvidas da vida, na pessoa que aparece na igreja ou no teu grupo com uma história complicada. O jejum agradável a Deus passa não só pelo domínio que fazemos da comida, como também pela capacidade de nos deixarmos incomodar pela necessidade do outro. Foi forte ouvirmos o Papa Leão XIV em Espanha, que relembrou que é incoerente da nossa parte quando ajoelhamos diante de Deus, mas somos indiferentes diante do sofrimento do outro. A promessa em Isaías é belíssima. Então a tua luz romperá como a aurora. E de facto a caridade ilumina a vida, não apenas a vida de quem recebe, mas também a de quem aprende a dar. Ezequiel, nos capítulos 17 e 18, aprofunda esta mesma lógica da responsabilidade pessoal. No capítulo 17, Deus fala através da imagem do cedro. É Ele quem faz crescer o rebento frágil até se tornar uma árvore robusta. Deus continua a agir na história através do pequeno e do aparentemente insignificante. No capítulo 18, encontramos uma das afirmações mais importantes do profeta. Acaso tenho eu prazer na morte do pecador? Não será antes que ele se converta e viva? Deus não deseja perder ninguém. O seu desejo é sempre a vida, a conversão, o recomeço. São Carlo Acutis dizia que a tristeza é olhar para nós próprios, enquanto a felicidade é olhar para Deus. Talvez a conversão comece precisamente aí. Deixar de ficar fechados sobre as nossas desculpas, os nossos medos ou as nossas aparências e permitir que Deus nos abra novamente à vida e aos outros. Os provérbios completam esta mensagem, lembrando-nos que o justo ama a verdade e rejeita a mentira. A integridade constrói uma vida sólida, enquanto os atalhos acabam por nos desviar do caminho da sabedoria. Talvez a palavra de hoje nos deixe algumas perguntas. A nossa fé transforma a forma como vivemos? O meu jejum gera mais amor? Porque o Senhor que habita nas alturas escolhe também habitar junto dos corações humildes, junto daqueles que tens em casa, junto daqueles que tens na tua vizinhança ou na paróquia ou no teu grupo. Continua a repetir-nos o Senhor que a religião que lhe agrada é aquela que se traduz em justiça, amor e misericórdia. Rezemos juntos. Senhor, livra-nos de uma fé feita apenas das aparências. Dá-nos um coração humilde, atento às necessidades dos irmãos e disponível para recomeçar sempre que nos afastamos de Ti. Maria, Mãe da Misericórdia, ensina-nos a amar com gestos concretos e a caminhar sempre na verdade do Evangelho. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Final do dia 218. Um abraço em Cristo. Até amanhã.